Você já observou como os seus desejos mais ardentes parecem demorar uma eternidade para se concretizarem? E o mais intrigante é que quando você finalmente abandona a busca, quando se entrega, o que tanto almejava simplesmente surge, como se o universo estivesse aguardando apenas o seu consentimento para deixar de controlar tudo. É peculiar, eu sei. Aprendemos desde cedo que o esforço incansável é o caminho para o sucesso. Dedique-se. Lute pelo que quer. Nunca desista. Mas, e se eu lhe disser que quanto mais você se esforça, mais acentua a ausência do que deseja? Essa foi uma das maiores revelações da minha trajetória. E não ocorreu em um momento de triunfo, mas em meio a uma grande frustração. Eu ansiava por uma situação específica, acordava pensando nela, passava o dia visualizando, fazia afirmações positivas, enchia tudo de lembretes, mas nada acontecia, até que um dia, simplesmente me cansei, abri mão. Pela primeira vez, em vez de forçar a barra, me permiti sentir leveza. E foi nesse estado de relaxamento, sem esforço, que tudo se modificou. O que desejava apareceu de forma inesperada, suave, natural, sem pressão, sem sofrimento, sem controle. E é justamente isso que muitos não percebem. O esforço excessivo, em muitas ocasiões, é resistência disfarçada de ação. É como nadar contra a correnteza da vida. Você pode até progredir alguns metros, mas esgota a sua alma no processo. Diga-me, você já acordou com aquele peso no peito pensando na necessidade urgente de mudanças? Preciso de dinheiro. Preciso resolver isso imediatamente. Preciso de um sinal. Esses pensamentos geram uma tensão silenciosa que contamina todo o seu campo energético. E a resposta do universo é clara. Ausência atrai ausência. A tensão bloqueia o fluxo. Agora imagine o contrário. Aquele momento em que algo maravilhoso aconteceu sem que você esperasse. Uma ligação inesperada. Um depósito na sua conta. Um elogio inusitado. Sabe por quê? Porque você não estava se esforçando. Você estava permitindo. É nesse espaço de não esforço que a magia acontece. E antes que você argumente, mas isso é apenas coincidência. Estudos de neurociência comprovam que o estado de relaxamento e serenidade ativa áreas cerebrais relacionadas à criatividade, intuição e tomada de decisão, exatamente as funções necessárias para identificar oportunidades que pareciam invisíveis quando você estava tenso. Quero que reflita. O que você está tentando demais? Esse esforço intenso não o afasta cada vez mais do que almeja? Será que não está compensando a falta de fé com excesso de ação? Imagine-se numa floresta. Você deseja ver uma ave rara, mas ela só aparece no silêncio. Quanto mais ruído você faz, mais ela se esconde. É a mesma lógica com seus desejos. Eles não se esquivam por serem difíceis. Eles se ocultam da sua ansiedade. E aqui está uma prática simples, mas eficaz. Amanhã, ao despertar, não pense em nada por 68 segundos. Apenas sinta. Não tente vibrar positivamente. Não tente visualizar. Apenas perceba a energia do seu corpo, do leito, da manhã. Esse momento silencioso, sem esforço, é o ambiente ideal para elevar sua vibração. E quando isso acontece, tudo se transforma. Você pode achar isso simplório, ingênuo, mas experimente. Faça isso por 30 dias e perceberá que começa a atrair ideias, pessoas, oportunidades. Não porque está lutando por elas, mas porque se tornou um solo fértil, onde elas querem florescer. Conheci um rapaz, anos atrás, que repetia: "Estou fazendo tudo certo, mas nada muda." E ele realmente estava. Visualizações, afirmações, meditação, mas tudo com peso, com desespero, com a urgência de quem clama: "Ainda não chegou." Sabe o que lhe disse? Pare de tentar, dê um descanso ao seu desejo. Ele riu, mas fez. 2 meses depois, me escreveu emocionado: "Quando parei de procurar, ela apareceu. Quando parei de correr atrás, o dinheiro veio. Quando parei de me culpar, a paz chegou." Esse é o poder do não esforço. Não é passividade, é harmonia. E talvez
Você precise apenas disso agora. Relaxar, respirar, parar de insistir e deixar o universo fazer o que sabe de melhor. Orquestrar o impossível na quietude da sua permissão. Você realmente acredita que precisa pensar em dinheiro para atrair dinheiro? Ou que precisa repetir "sou próspero" 10 vezes ao dia para ver sua conta bancária mudar? A verdade é que o pensamento não é o primeiro passo. O que precede tudo é a frequência. Você pode repetir 1000 afirmações de abundância, mas se sua vibração é de escassez, se seu corpo vibra tensão toda vez que pensa em contas, se seu peito aperta ao olhar o extrato bancário, o universo não responde às palavras, ele responde à frequência que as sustenta. Você já percebeu que, por vezes, quando pensa em alguém que ama profundamente, seu corpo esquenta, seu peito se expande e um sorriso surge espontaneamente? Compare isso com a sensação ao pensar em alguém que o feriu. Seu corpo se contrai, sua respiração muda, sua energia diminui. Isso é frequência. Antes do pensamento, antes das palavras, existe a vibração. E é por isso que muitos vivem no ciclo do quase. Quase conseguiram um emprego melhor, quase fecharam aquele negócio, quase mudaram de vida, porque pensam positivamente, mas vibram medo. Lembro-me de uma mulher que me procurou aflita, dizendo: "Preciso me livrar das dívidas, estou fazendo tudo certo." Visualizo, afirmo, sinto gratidão. Mas bastaram alguns segundos de conversa para perceber. Cada palavra carregava urgência, desespero, falta. Tentava convencer a mente, mas o corpo gritava: "Não acredito." Então pedi que parasse, que não afirmasse mais nada, e que, por uma semana, ao acordar, sentisse apenas a vibração do amor. Sem direcionamento, sem controle, apenas amor puro, sem nome, sem imagem, sem objetivo. Uma semana depois, voltou com lágrimas nos olhos. Compreendi. Senti. Pela primeira vez, senti alívio verdadeiro. E recebi dinheiro inesperado, de uma fonte que nem lembrava. Entende o que ocorreu? Ela parou de usar o pensamento como defesa e começou a usar o sentimento como chave. Sempre digo, você não precisa saber como as coisas acontecerão, apenas vibre como se já tivessem acontecido, mas não adianta fingir. O universo não reage à encenação. Ele responde à verdade vibracional por trás da sua essência. Pessoas como Oprah, por exemplo, compreenderam isso intuitivamente. Ela dizia: "Não me concentrei no que queria ter, me concentrei em como queria me sentir." E foi a constância dessa emoção, dessa frequência, que construiu seu império. Mas se isso parece distante, observe sua própria vida. Lembra daquela vez em que se sentia bem, leve, espontâneo, e tudo deu certo? Encontrou aquela pessoa, recebeu aquela boa notícia. As coisas fluíram. Não foi coincidência, foi coerência vibracional. Agora, quantas vezes tentou forçar uma situação, com medo de perder uma oportunidade? Quantas decisões tomou sob pressão, que o levaram a mais frustração? Não é culpa sua, é que aprendemos a confiar apenas no pensamento. Mas o pensamento é como a espuma do mar. A frequência é o oceano inteiro. O que quero que entenda é: antes de pensar em dinheiro, sinta a vibração da segurança. Antes de pensar em amor, sinta a vibração da conexão. Antes de pedir, sinta o que é ter. Consegue sentir entusiasmo sem motivo? Consegue sorrir sem causa? Esse é o campo mais poderoso que existe. Porque quando você vibra alto, os pensamentos certos vêm naturalmente. As ideias surgem. As decisões se tornam fáceis. As oportunidades aparecem. Gosto de sugerir um exercício para quem diz: "Não sinto nada." Amanhã, ao despertar, fique em silêncio. Não pense. Não se levante. Não toque em nada. Apenas fique ali, de olhos fechados, e tente sentir a vibração da gratidão, sem motivo. Pode ser por 68 segundos. Apenas isso. E perceba como, ao longo do dia, os pensamentos que surgem são mais claros. As pessoas o tratam de forma diferente. Você encontra o que precisava.
sem procurar. Isso é harmonia. Isso é viver em estado de criação consciente. Não a partir da mente, mas da frequência. Porque quando você alinha sua vibração com o que deseja, tudo o que parecia impossível começa a parecer natural. E o melhor, você nem saberá explicar como aconteceu, apenas sentirá e sorrirá. O mundo não lhe deve nada. Nenhuma bênção, nenhum retorno, nenhum favor por tudo o que você já suportou. E por mais incômodo que isso pareça, essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode ouvir. Porque enquanto você acreditar que algo ou alguém está em dívida com você, seus pais, o chefe, o governo, o ex-companheiro, até mesmo Deus, estará colocando seu poder de criação nas mãos de algo externo. Você já se pegou dizendo, com tudo o que faço, mereço mais? Ou talvez, não tenho sucesso porque as pessoas não me ajudam. Essa ideia de que o mundo precisa recompensá-lo por sofrer, por lutar, por tentar tanto, é uma armadilha. Uma armadilha vibracional que o mantém preso exatamente onde quer sair. Porque o universo não escuta suas palavras, ele escuta a frequência por trás delas. E a frequência da cobrança é a frequência da escassez. É a vibração de quem diz, me falta algo, alguém precisa me dar. Mas e se eu lhe disser que pode começar a mudar tudo isso agora? Sem depender de ninguém? Sem esperar pelo aumento? Sem esperar pelo reconhecimento? Sem esperar o desculpa que nunca veio? Você já parou para pensar que as coisas não acontecem porque você sabe o que quer, mas porque está vibrando o que acredita merecer? A frequência da vítima nunca será compatível com a vibração do Criador. E isso me lembra de um empresário que conheci em um evento. Ele fizera fortuna na juventude, mas vivia com medo de perder tudo. Repetia frases como, é fácil ascender, difícil é se manter, ou o mercado é cruel. Uma hora me derruba. Ele dizia essas coisas rindo, mas por dentro, vibrava pânico. E foi exatamente isso que aconteceu. Em menos de 2 anos, perdeu quase tudo. Não porque o universo quis puni-lo, mas porque transmitia a vibração da perda todos os dias, mesmo nos momentos de prosperidade. E isso não é exceção, é regra. Hoje, dados científicos comprovam que emoções como medo, raiva e culpa, quando prolongadas, afetam diretamente a tomada de decisões, a percepção de risco e até o comportamento financeiro. Estudos da Universidade de Stanford indicam que pessoas que operam em estados emocionais negativos crônicos tendem a recusar oportunidades lucrativas por medo de perder, mesmo quando racionalmente sabem que é uma boa opção. Você entende o que isso significa? Que talvez esteja recusando o que pediu, porque não acredita que é seguro receber. Então pare agora e se pergunte, o que estou vibrando quando penso em minha situação financeira? Sinto alívio, expansão ou aperto no estômago? Vergonha? Medo de julgamento? O universo não vai pular etapas só porque você merece. Ele vai responder à sua coerência interna. E coerência começa quando você para de se fazer de vítima e assume seu papel de criador. Já estive nesse lugar. Houve um tempo em que me sentia exausta tentando agradar a todos, tentando provar meu valor, esperando que alguém me olhasse e dissesse, agora sim, você merece. E quanto mais esperava isso de fora, mais vazia me sentia por dentro. Até que um dia, em silêncio, percebi, ninguém me dará a permissão que eu mesma não me dou. E naquele dia, comecei a agir como alguém que já era merecedora, como alguém que já era suficiente, sem provas, sem permissão, sem desculpas, e tudo começou a mudar. Você precisa entender que sua vibração é como um código. Ela atrai tudo que corresponde. Não adianta pensar grande e sentir pequeno. Não adianta planejar riqueza e vibrar escassez. Então, se o que deseja ainda não chegou, não pergunte o que falta no mundo. Pergunte o que falta dentro de você. Talvez seja confiança, talvez seja permissão, talvez seja apenas aquela pequena decisão de parar de vibrar a falta, só por hoje. E sabe o que é mais surpreendente? Você não precisa mudar tudo agora.
Só precisa mudar a vibração deste momento. A vibração do que você sente ao ouvir isso. Porque o próximo passo não vem da mente. Vem da energia que você emite enquanto escuta, sente, respira. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser congruente. Porque quando você para de se colocar abaixo do que deseja e começa a vibrar como alguém que já é digno, o universo não terá escolha. Ele refletirá o que você se tornou. Há algo mágico em acordar e perceber que o dia ainda não foi preenchido por nenhum pensamento. É nesse instante, entre o sono e a vigília, que você tem a maior chance de criar uma realidade totalmente nova. Sem a bagagem do passado, sem o medo do futuro, apenas você e o agora. Talvez você nunca tenha reparado, mas a forma como você acorda molda absolutamente tudo. Se abre os olhos já preocupado, pensando em prazos, em contas, em conversas difíceis, então você já ativou a frequência do problema antes mesmo de sair da cama. E a partir daí, o dia corre em piloto automático de tensão, repetição, distração. Você entra em um ciclo tão familiar, tão automático, que parece que a vida se repete todos os dias, com pequenas variações de cenário, mas com a mesma emoção de fundo. Mas e se você acordasse diferente? Houve um período em que eu também acordava assim. Acordava correndo, como se o mundo já estivesse me cobrando antes mesmo de eu pisar no chão. Tudo era tarefa. Tudo era resposta. Tudo era tentativa de dar conta. Até que um dia, bem cedo, permaneci de olhos fechados por alguns segundos a mais, apenas ouvindo, apenas sentindo, sem planos, sem agenda, apenas a vibração do momento. E algo dentro de mim disse: é aqui que tudo começa. Foi tão sutil, mas tão profundo, porque naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, me senti guiada, não pelo medo, mas por uma leveza silenciosa. E eu fiz disso um hábito, um ritual, um compromisso. Talvez você ache que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais organização, mas o que realmente precisa é de mais intenção no início. Porque a forma como você começa o dia determina o tipo de energia que estará oferecendo ao universo. E o universo responde. Sempre. Você já percebeu que os dias em que tudo flui têm algo em comum? Você está mais leve, mais intuitivo, as ideias chegam, as pessoas certas aparecem. Você sente que está no lugar certo, na hora certa. E, geralmente, esse estado começa sem esforço. Ele começa quando você não está tentando fazer tudo acontecer, mas simplesmente permitindo que tudo aconteça por meio de você. Gosto de imaginar isso como uma escada. A cada manhã, você tem a chance de subir um degrau. Mas não é uma escada para o céu, ou para a fama, ou para algum prêmio no fim, é uma escada para dentro. Para mais clareza, mais harmonia, mais conexão com quem você realmente é. E a cada degrau que sobe, o impossível começa a aparecer, inevitável. Há pessoas que esperam um grande momento de mudança, uma reviravolta, um milagre. Mas a mudança mais poderosa é silenciosa. Ela acontece quando você decide, deliberadamente, que não mais se alinhará à energia do medo, que não será refém da ansiedade, que não permitirá que o passado escreva seu presente. E esse momento pode ser amanhã de manhã. Conheci uma mulher que buscava respostas incessantemente, lia todos os livros, assistia a todos os vídeos, fazia 1000 técnicas, mas nada mudava realmente. Ela me disse: acordo pensando em tudo o que preciso resolver. Como mudo isso? E eu respondi: você não precisa mudar tudo, só precisa mudar os primeiros 68 segundos do seu dia. Ela tentou. No início era estranho, mas, gradualmente, algo começou a mudar. Ela passou a sentir mais clareza, mais leveza, mais confiança e, curiosamente, oportunidades começaram a surgir. Não porque ela forçou, mas porque ela se tornou o tipo de pessoa com quem a oportunidade quer estar. É isso que acontece quando você escolhe subir um degrau por dia. Você não precisa mais se perder em metas inatingíveis. Apenas se comprometa com sua vibração ao despertar. E o resto?
O resto é consequência, porque o impossível não é uma questão de esforço, é uma questão de frequência. E a frequência certa se acessa com presença, com leveza, com constância. Então, amanhã, ao acordar, escolha subir, feche os olhos, respire, e antes de qualquer pensamento, apenas sinta. Esse será o momento mais importante do seu dia. E, se você repetir isso por tempo suficiente, não reconhecerá mais sua vida anterior. O ponto mais crucial de toda essa jornada é alinhar sua energia antes de qualquer ação, é sentir antes de pensar, vibrar antes de pedir e permitir antes de controlar. Esse é o verdadeiro segredo para atrair o impossível. E se isso tocou algum lugar em você, então você já está subindo um degrau. E o próximo vídeo que está aparecendo na tela o levará ainda mais alto. Lá, você descobrirá uma nova chave, mais uma peça essencial, para se tornar um pouco melhor do que é agora. Obrigada por estar aqui. Espero você lá.